Estamos de volta com o nosso programa Sempre com Você. Quero agradecer o carinho da sua audiência. Lembrar que hoje nós começamos falando de honestidade. Amanhã nós vamos falar de missão, missionariedade, né? Já que é terça-feira do aconselhamento. Quarta-feira tem oração. Quinta-feira nós vamos falar de corrupção. Vamos receber a promotora Paula Volpe aqui para bater um papo com a gente, falarmos de corrupção. Sexta-feira tem música, tem entrevista. Você é o nosso convidado especial. Fica ligadinho aqui durante toda essa semana no nosso programa, tá bom? Nós queremos levar sempre para você formação, informação, espiritualidade. Se estamos aqui hoje é porque nós temos pessoas assim, como você, generosas, que mantêm essa obra de evangelização, que colaboram mensalmente, fielmente com a nossa obra. Fica o nosso muito obrigada a todos vocês. E hoje a gente está recebendo aqui o Luciano Maiolino, corrigindo, gente, ele é terapeuta sistêmico pelo Instituto Nefesh. Honestamente. Honestamente dizendo, não que eu estivesse mentindo, eu estava enganada. Enganada, exatamente. Tem muita diferença. Tem muita diferença, E tanto que eu estou corrigindo, né? Uhum. Então ele está batendo um papo com a gente sobre honestidade. Pois é, né? Um tema meio que para nós parece que é tão simples. Às vezes a gente fala de honestidade, mas a gente tem tanto que cria tanto, como você rotula tanto as pessoas que são honestas, que não são honestas, a gente esquece de colocar o rótulo na gente também, né? Também, importantíssimo. A gente estava falando disso, né, no primeiro bloco, e eu queria saber de você se ser honesto é uma virtude ou não. Eu tenho que ser honesto. Na verdade, a gente não tem que ser nada. A gente tem que ser, nós temos que ser nós mesmos, né? Agora, só que é muito difícil alguém que não seja honesto conseguir ter paz. Conseguir colocar a cabeça no travesseiro, né, sabe, e sem se preocupar com ter defraudado alguém. Né? Isso está na nossa consciência, aquele modelinho de consciência que Deus aplicou dentro da nossa cabeça, sabe, e fica, sabe, tipo um sininho. Olha, você fez errado, você não pôde ter feito isso, você defraudou alguém, você passou alguém para trás. Agora, o que acontece... Quando você tem essa consciência dentro de você, essa né? consciência. Isso foi passado para você. Exatamente, não te deixa dormir. Agora, em que escola eu aprendi? Foi na escola do jeitinho? Tá entendendo? Então, até essa consciência fica difícil de ser despertada. Né? Quando a gente dá esses pequenos exemplos, a pessoa fala assim, mas pelo menos eu não roubei 1 milhão, talvez porque não tenha tido oportunidade. Porque se eu não devolvi um troco corretamente, eu só poderia não devolver aquele troco corretamente. Foi R$2,30. Né? Eu não tive acesso a 2.300.000, mas se eu tivesse. Não, é verdade isso que você está falando. Até porque passa pelo significado da corrupção, né? De você ser corrompido. Porque a corrupção ela vem da oportunidade que é te dada. Se não é te dada a oportunidade, você não vai fazer, por exemplo, estacionar na vaga de idoso. Estacionar na vaga de idoso. Que é coisa muito simples, né? Eu falo, uma vez eu tive uma experiência com uma pessoa da questão da devolução do carrinho do supermercado. Me irrita muito ir no supermercado e os carrinhos estarem parados. Eu falo, gente, qual que é o problema de você guardar as compras no carro e pegar o carrinho e levar? Aí me disseram, mas paga a gente para fazer isso. Eu falei, gente, é a mesma coisa que eu falar que eu posso jogar lixo na rua porque tem, né? Porque alguém vai limpar. O gari vai limpar, né? Aí eu falei, então você parar para pensar, né, nisso, a gente vê que dessa questão mesmo, dessas pequenas corrupções. Sabe que esses dias eu coloquei nas minhas redes sociais assim, né? Foi ontem, você votaria em você? Porque eu queria ver qual que era a opinião das pessoas, assim, da questão de se olhar mesmo. Foi depois até de eu ver esse tema, né? Eu falei, gente, será que a gente vai ser honesto com a gente mesmo? De falar, olha, tá difícil, porque eu também não sou honesta, eu queria fazer essa reflexão. E você sabe que eu tive umas respostas surpreendentes, porque 90% das pessoas disseram que votariam em si mesmas. A gente poderia ampliar essa pergunta. Você casaria com você? Meu Deus. Casaria, gente. Eu também casaria, porque eu sou muito legal. Eu sou legal também. Agora, a gente pode falar assim, você confiaria um grande segredo para você mesmo? Entendeu? Essas perguntas são saudáveis. Porque se você não confia, se você não casaria, se você não votaria, significa que talvez você tenha um senso crítico mais apurado e seja mais honesto do que as pessoas que disseram que votariam, que casariam, que confiariam um segredo. É o senso crítico funcionando. Não que as pessoas, claro, mas assim, é bom que a gente faça reflexões. Porque nós estamos num período, e essa semana é uma semana importante para o Brasil, nós estamos num período onde nós cobramos demais
do outro, nós esperamos demais do outro, mas nós precisamos olhar para a gente. Eu sou honesto de verdade? Isso seria uma, como a gente sempre fala aqui, é olhar para o eu, né? Sim. E às vezes quando a gente até se assusta com a gente quando a gente para se autoanalisar, né? Fala, meu Deus, eu não sou honesto. E aí talvez seja o momento de você tomar um novo rumo, né? De tentar fazer a diferença. Você perguntou se era virtude. Por que vira notícia alguém que devolve uma mala de dinheiro esquecido no aeroporto? Porque não é comum. Porque não é comum. Então, em que sociedade nós estamos vivendo? Por que isso está virando notícia na nossa sociedade? Por que quando você está passando na frente da televisão, ouvindo várias tragédias e várias notícias que fazem parte do cotidiano, você para na frente da televisão para ouvir uma notícia dessa? Fulano encontrou uma mala, perdeu um dinheiro, foi lá, e aquela pessoa simples, humilde, geralmente são as pessoas mais simples, mais humildes, que vão devolver o dinheiro e não querem nada. Não querem nenhum agrado. Não, eu só devolvi porque eu aprendi assim. Então, sendo fiel no pouco, você é fiel no muito. Né? Essa questão da honestidade também passa pela sua índole, aquilo que você aprendeu. Tem uma história muito legal do Gandhi, né, em que ele fala que uma mãe veio procurá-lo para pedir para que ele aconselhasse o filho ou a filha pequena a não comer açúcar. E aí ele falou assim, volta daqui uma semana para eu conversar com ela. Passou uma semana, sentou na frente dele e ele falou assim, olha, você não deve comer açúcar. A mãe ficou sem saber, falou, esperou uma semana para dizer isso? Pensei que ia dar um conselho daqueles, sabe, de mover as montanhas. Não. Ele só falou, não, por que você não falou isso antes, há uma semana atrás? E ele disse, porque há uma semana atrás eu comi açúcar. Eu tive que parar uma semana. Então, assim, havia uma honestidade de não dizer o que o outro tem que fazer se eu não faço. Por que Jesus era reconhecido exatamente como aquele que tem autoridade? Porque aquilo que ele falava, ele fazia. Então, era honesto. Dá para confiar em pessoas assim. Olha só. Aí vem o questionamento, será que nós, né, dá para confiar, como você falou, dá para confiar na gente, né? Dá para confiar na gente? Agora a gente pode falar que, eu sei que você falou lá no começo, mas assim, os mentirosos são desonestos? Ponto. Aí a gente teria que entrar num assunto mais da mentira. A gente pode falar no processo terapêutico. Pode falar. Em que, sim, assim, na nossa mente, a gente vai procurar congruência. Tá? Você pode mentir por inúmeros motivos. A mentira social, você pode mentir por medo. Né? Às vezes você está com medo de alguma coisa. Medo de ser abandonado, não estou justificando, estou esclarecendo. Medo de ser abandonado, medo de ser deixado de lado, medo de ser defraudado, né? Porque uma sociedade onde a corrupção impera, onde a desonestidade impera, você parece que tem o seu jeito de se defender. Repito, não justificando, mas entendendo, compreendendo o processo. Tá? Então, de alguma maneira, eu vou me defender com essas mentiras. Mas o fato é que eu preciso procurar congruência, porque na minha cabeça, na minha mente, ela precisa ter exatamente aquilo que eu falei, eu colocar em prática. Porque se eu falo uma coisa e faço outra, eu não estou sendo honesto comigo em primeiro lugar. E isso provavelmente vai ser incongruente, vai me somatizar uma doença, né? Porque isso somatiza. Por quê? Porque a sua mente fica enlouquecida. Não, eu disse uma coisa, mas não faço. Eu faço uma coisa que eu não digo. Então, isso sim pode se tornar um problema físico, inclusive. Primeiro emocional, o emocional soma no físico. São as doenças somatizadas. São as doenças que se somatizam. Né? Agora, a desonestidade, ela é uma doença? A gente poderia classificar como uma doença? Então, se você é desonesto o tempo todo... E sabe que é desonesto e continua sendo, né? Tem como tratar isso. Tem como tratar. Porque a gente precisa descobrir aonde que foi a causa. Né? Que está levando, que está impulsionando essa pessoa a agir dessa forma, a ter este comportamento inadequado na sociedade. Porque o desonesto, ele é desonesto antes de ser com a sociedade, com os amigos, com a família, ele é desonesto com ele mesmo. Então tem como tratar isso. Né? A gente só precisa descobrir aonde isso iniciou.
né? E é na terapia que a gente faz, a gente consegue descobrir. E você falava, às vezes começou lá na família, né? Às vezes você tem uma raiz familiar que te ensinou. E às vezes eu falo assim, às vezes os pais acabam passando isso não por maldade, mas porque também eles aprenderam Eles também assim, aprenderam. Eu né? faço a seguinte pergunta, às vezes os clientes me procuram e querem culpar alguém, né? Porque a culpa é sempre dos pais, porque se eu estou assim, a culpa é dos pais. Então, se você olhar para a vida do seu pai, você vai perceber que não foi fácil. Sem querer justificar, é só para compreender. E os meus pais herdaram aquilo de quem? Dos meus avós. Que herdaram de quem? Dos meus bisavós. E aí a gente vai acabar num processo que a gente vai acabar em Adão e Eva, e a gente descobre quem é o culpado. Tá A entendendo? culpa não é minha. A culpa e aí não é eu minha. eximo da minha culpa, né? E aí eu quero te fazer uma pergunta com relação a isso, né? E a minha auto-honestidade, por exemplo, a avaliação que eu faço, porque às vezes eu não sou honesto comigo, eu me boicoto, por exemplo, né? Aí vem pra mim, isso, eu fico culpando os outros, mas e a honestidade comigo mesma? Sobre onde eu estou errando, o que eu preciso melhorar, quando me dar prazos, me dar metas para isso também. Porque ser honesto comigo dói. Culpar os outros não me dói. Me deixa aqui sentado, confortável nessa sua poltrona, que é uma delícia essa poltrona, né? Me deixa confortável. Eu culpo os outros e está tudo resolvido. Só que não, né? Agora, quando eu tenho que olhar para mim e descobrir aonde eu preciso mudar, aí sim, aí dói. Porque eu preciso sair dessa poltrona gostosa. Eu preciso me desinstalar, eu preciso procurar uma terapia, eu preciso procurar uma busca espiritual na minha religião. Eu preciso fazer um movimento. E olhar para essas circunstâncias dói. A gente não quer mexer com isso. E eu acho que no mundo de hoje tem sido tão necessário a gente se mexer, nesse auto-remexer lá dentro, né? É tão importante, porque às vezes a gente, até mesmo uma falsa honestidade, a gente querer mexer na vida do outro, cuidar do lar lá fora, né? E se esquecer de que eu preciso organizar a minha casa aqui dentro. Que a minha casa aqui dentro tá uma bagunça, né? Você sabe que é um bom exemplo? São filhos que dizem assim, eu falei do exemplo da igreja, né? Mas filhos que reclamam porque os pais são muito bons para fora, mas dentro de casa, provavelmente essa criança vai repetir isso. Provavelmente, por quê? Porque foi o que ela aprendeu. E olha só como é louco, honestamente, ela vai viver a vida que ela aprendeu. Porque para ela isso é honesto, Porque né? para ela isso é honesto. Porque é o que tem. Agora, se a pessoa não consegue perceber que isso não é bom, que ela está infeliz, ela vai precisar olhar para dentro dela e buscar um auxílio. O problema é que as pessoas falam, por exemplo, entrar num processo terapêutico, acho que é pra gente doida. Né? Não, gente, é pra gente que quer ficar melhor. Pra gente que quer ficar melhor. Entendeu? Então tem vários conceitos e preconceitos, né? Mas olhando novamente para sendo honesto comigo mesmo, quantas vezes quando a gente é honesto com a gente, numa oração, a gente se sente menor, a gente se sente humilhado, porque a gente faz uma comparação com o outro. Eu gostei da sua introdução aqui, né? Deus me vê e eu me vejo. Isso me basta. Isso é libertador. Porque eu não vou conseguir agradar todo mundo. É só a santinha aqui, ó. A lindinha da Terezinha que dizia isso. Aquilo que eu faço, com certeza, eu receberei julgamentos. De todos os lados, de dentro de casa e de fora. Ou seja, eu não vou conseguir agradar. Então, honestamente, eu consigo viver a vida onde só Deus me vê e onde a minha consciência me acusa ou não? Por isso é tão importante a gente estar bem com a gente mesmo, né? A gente cuidar da gente em primeiro Equilíbrio. lugar. E eu falo que isso não é egoísmo. De jeito nenhum. Né? Isso é um autocuidado, é amor próprio, é a gente saber que a gente precisa cuidar da gente. Agora, nosso tempo está terminando, eu preciso te perguntar, né? A gente está falando que isso passa de pai para filho. Agora, se eu tenho, por exemplo, atitudes emocionalmente honestas com outras pessoas, certamente a gente vai aumentar, né, a probabilidade dessas pessoas espalharem também. Ainda há a possibilidade da gente, começando por mim, reverter essa situação, a gente tentar transformar o mundo com o meu exemplo. Eu não estou nem falando de querer que o político corrupto, por exemplo, como está citando, que ele melhore, mas de começar por mim, pelo meu exemplo. Com certeza. Está na hora da gente perder a vergonha. Porque a gente diz que político não tem vergonha na cara. Está na hora da gente perder a nossa vergonha na cara.
Que vergonha? Aquela vergonha de ser honesto e dizer que você é honesto. Ter orgulho disso. Né? Ser honesto e não ligar para que o outro vai dizer de você. Ah, mas você é bobo. Todo mundo faz isso, você é o certinho. Aí você usa a frase da sua mãe, você não é todo mundo. Você não é todo mundo, que ótimo que você não é todo mundo. Você é uma pessoa só. Então, se eu planto, se aquela flor no jardim atrai as abelhas, se atrai as borboletas, o beija-flor, eu sou um instrumento de mudança. Porque vai polinizar, vai espalhar. Não é o sonho bem se isso, espalha. né? Não, de jeito nenhum. A gente não pode levar isso como uma utopia, como... Pode parecer um sonho quando de novo eu olho para fora. Mas só eu vou ser assim e o meu vizinho que faz isso. Seja assim, né? Tá certo? E a outra pessoa que eu conheço que troca o preço lá e não é bem assim. O cara que oferece um serviço e não termina o serviço. Combinado. Não, eu tenho que ser esperto. Não, está na hora da gente perder a vergonha na cara de ser honesto. Nós temos que ser honestos e ter orgulho de dizer que somos honestos. Aquela história de que o mundo é dos espertos, não, né? O mundo é dos honestos. Não, o mundo é dos honestos. E a gente pode transformar o mundo dos honestos sem querer colocar a responsabilidade que é minha nos outros. Ah, mas o outro não muda. Então, o outro que durma com a consciência dele, porque eu vou dormir com a minha. Tranquilo, né? Tranquilo. Luciano, quero pedir para você deixar uma mensagem, então, para quem está em casa, olhando Qual aquela ali. Pode olhar ali, né? Deixar a sua mensagem dizendo, né? Uma motivação para quem está em casa nos assistindo. Tem uma historinha, eu já falei de jardim, né? Que eu gosto muito. Se você quiser atrair borboletas, beija-flores, abelhas, cuide do seu jardim. Se você cuidar muito bem do seu jardim, você com certeza vai fazer a diferença no mundo. Se você realmente quer um mundo mais honesto, seja honesto com você. Comece de dentro para fora e a transformação vai se dar nas pessoas mais próximas, depois no seu trabalho, e essa vai se multiplicando. O bem se multiplica. O mal se multiplica, por que o bem não se multiplica? Confie e cuide do seu jardim. Luciano, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Achei que foi muito. ótimo. Vamos falar um pouquinho depois dessa terapia sistêmica. Vou trazer você aqui para a gente bater um papo sobre esse assunto. Tá bom? Muito obrigada. Certo. Nós vamos então agora para um rápido intervalo. A gente já volta, porque tem notícias. Daqui a pouquinho o pessoal da comunidade Shalom, aqui de Campo Grande, vai bater um papo com a gente. Rapidinho, fazer um convite para vocês hoje, especial de Santa Terezinha, tá bom? Não sai daí não, que a gente já volta.